Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, amém? Hoje é Páscoa, né? E a Páscoa, ela só pode ter um significado, né, irmãos? Porque só tem um que morreu, não é verdade? Não é mesmo? Se comemora a Páscoa de maneiras diferentes, mas não haveria um motivo para comemorar a Páscoa se Jesus não tivesse morrido, né? Então, o único que merece honra, louvor e adoração, o único que deu a sua vida foi Jesus. Então, a Páscoa é para glorificar o seu nome. E a Páscoa, ela teve um início, né, irmãos? E o início da Páscoa é no livro de Êxodo, capítulo 12. Amém? Eu gostaria de ler com a igreja um capítulo bem extenso, irmãos. Nós não vamos ler ele inteiro, mas eu gostaria de ler e que os irmãos ficassem bem atentos na leitura para conseguir entender, porque depois eu vou resumir em pouco tempo. Amém? O mais importante aqui é essa palavra. Eu vou ler. Você vai passar bem, por favor? Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos ou vestidos, né? Com roupa no corpo, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos,
porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Somente até o versículo 28, 27. Coloca o 28, por favor. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Menos. Então, a Páscoa, irmãos, ela se iniciou muito antes da morte de Cristo, né? E aqui no livro de Êxodo Deus instituiu a Páscoa como uma ordenança, uma lei para o seu povo. E por que uma lei para o seu povo? Porque essa Páscoa simbolizava não somente o livramento deles, mas o livramento de todo mundo. Eles seriam livres naquela noite da morte, porque o Senhor iria passar no Egito com o anjo da morte, matando todos os primogênitos. Porém, a ordem do Senhor é: pegai um animal de um ano perfeito, um cordeiro ou um cabrito, e vocês vão sacrificá-lo. E vocês vão comer da carne daquele cabrito ou daquele cordeiro. E a carne daquele animal tem que acabar naquela noite. Tudo que sobrar deve ser queimado naquela noite. E vocês vão pegar o sangue e vão passar na porta. E isso vos será por livramento. E aí nós vamos entender um pouco melhor o que isso tudo quer dizer para nós, porque nós não celebramos mais a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus, eles ainda celebram, mas ela não serve para nós, porque infelizmente a Bíblia diz que os judeus não receberam a Cristo, por isso ainda estão presos a ordenanças, mas nós já recebemos a Cristo e vivemos agora pela fé em Cristo, mas ainda oferecendo a Deus uma Páscoa. Nós ainda celebramos a Deus uma lembrança pelo que Ele fez. E é isso que eu quero tentar entender com a igreja, tentar compreender juntamente com a igreja nessa noite, amém? Então, no livro de Êxodo, no capítulo 12, Deus anuncia a 10ª praga, e a pior de todas, que assolará o Egito. Deus enviará o anjo da morte, que matará todos os primogênitos do Egito, tanto pessoas como animais.
o capítulo 12, Deus diz o que ele vai fazer. Deus já tinha enviado 9 pragas, todas terríveis, mas essa seria a pior de todas. Porque você pode perguntar para qualquer pessoa, se ela estiver enferma, se ela estiver em dificuldade, se ela quer a morte. Porque a morte é a pior praga para o ser humano. Todo ser humano tem medo do quê? Da morte. Não é verdade? Ninguém gosta nem sequer de falar de morte. Quando está uma roda e começa a falar de morte, fala, vamos trocar esse assunto é desagradável, esse assunto não é bom. Não é mesmo? Ninguém gosta de falar de morte. Morte não é uma coisa boa. Deus nem fez o ser humano para morrer. Deus fez o ser humano para viver. Aleluia. É o pecado que mata o ser humano. Aleluia. Não é verdade? E aqui Deus anuncia então a praga, a 10ª, e ela seria a morte do primogênito de toda a casa. Todo pai perderia um filho naquela noite, e todo animal perderia o primogênito daquela cria naquela noite. Nesse capítulo de Êxodo, vamos ver pela primeira vez um ser vivo morrer no lugar de outro ser vivo. E eu coloco aqui entre parênteses que na verdade não é a primeira vez, porque Isaac já tinha sido livre da morte quando Abraão foi ordenado por Deus a sacrificar o seu próprio filho. É claro que a gente sempre enfatiza que Deus estava testando Abraão, nunca que ele permitiria que Abraão sacrificasse o próprio filho. Mas Deus ali revela que ninguém dará a sua vida para sacrificar a Deus algo, a sua própria. E ali Deus já mostra para Abraão: o cordeiro está aqui, não toque no menino. Era um teste, você passou no teste, passou na aprovação. Alguém vai morrer por você. Ao invés de tristeza, você vai ter alegria. E aqui no Egito, Deus agora vai colocar como um estatuto. Lá com Abraão não foi uma ordenança. Depois de Isaac, não continuou sacrificando um animal no lugar de uma pessoa. Foi um teste que Deus fez com Abraão, mas aqui será um estatuto, e um estatuto perpétuo. Significa que não tem fim. Então, um animal perfeito morreria no lugar de uma pessoa, certo? Moisés orienta o povo a sacrificar um animal e comer a sua carne na noite que antecedia a saída do Egito, em direção à terra prometida. O sangue desse animal devia ser passado nos umbrais da porta de cada casa do povo de Deus em que o animal tivesse sido sacrificado. Naquela noite, quem tivesse uma família pequena, um pai, uma mãe, um filho, ou um recém-casado, que ainda não tinha filho, deveria se juntar com outra família pequena, porque eles não poderiam comer um animal inteiro sozinho. E naquela casa onde um animal tinha sido sacrificado, ninguém deveria sair para fora. Deveriam passar a noite ali, em segurança. E o sangue daquele animal era passado nos umbrais da porta e nas ombreiras da porta, trazendo assim um símbolo, irmãos, que nenhum pecado pode ser perdoado, a não ser que haja um derramamento de sangue. E um pecado perdoado não pode ser cobrado 2 vezes, porque o nosso Deus é justo. Então Deus recebeu aquele animal que foi ali sacrificado como um pagamento do pecado daquela família, daquele povo que ali dentro estava. Porém, eles precisavam obedecer, não podia sair para fora. Quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos na casa onde tivesse o sangue, o anjo passaria por cima e não entraria. Dessa forma, Deus livraria seu povo da condenação da morte, porque o povo já estava condenado à morte, assim como a humanidade já estava condenada à morte. Então o anjo passava de casa em casa, e ele olhava na porta, aonde ele via o sangue, ele subia, passava por cima. Páscoa significa passar por cima. O anjo passava por cima e ia na próxima casa. E assim o anjo fez em todas as casas do Egito naquela noite. E a casa que não tinha o sangue, o anjo entrava e o primogênito daquela família morria.
Então Deus assim livrou o seu povo da condenação da morte. No versículo 14 e 15, Deus declara como é importante para o seu povo obedecer e cumprir o ato da Páscoa, sendo que quem não obedecer seria cortado do seu povo. É uma ordenança. A pessoa que não obedecesse não faria mais parte do povo de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o cristão, quando ele abandona a ceia do Senhor, ele está sendo desligado automaticamente do corpo de Cristo. Porque a ceia do Senhor é a Páscoa que Ele deixou para nós, na noite que foi traído, a nova aliança. É por isso que a ceia do Senhor não deve ser algo que você faz quando você quer. Deus diz aqui: quem não obedecer será cortado do meu povo. O versículo 16 e 17, eu estou indo rápido, irmãos, porque o tempo não vai esperar. Vou chamar Josué aqui para orar, para ver se a gente ganha mais uma hora, né? No versículo 16 e 17, Deus declara que esse estatuto é perpétuo, ou seja, não teria fim, lembrando o povo da importância de se lembrar do dia em que foram tirados da terra do Egito. Por que não deveria parar de fazer aquilo? Aquilo trazia uma memória. Trazia uma memória de quando eles viveram na escravidão. Como que Deus tirou ele, como que Deus livrou ele da morte, como que Deus tirou eles com mão forte, levou para um lugar melhor. Tem um louvor que fala daquele homem que ficou 38 anos na cama, que diz assim, que o louvor diz assim para ele levar a cama, para ele nunca se esquecer de onde ele saiu. Tem marcas da nossa vida que Deus não tira. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne e Deus falou: não tire. Você vai se lembrar todos os dias, para você se manter humilde, não se esquecer de onde você saiu. E muitas das vezes nós servimos a Deus e queremos esquecer do sofrimento que Deus nos tirou. Não, você tem que lembrar da onde foi que Deus te tirou, quem você era, o que Ele fez na sua vida. Deus diz: é um estatuto perpétuo, não tem fim, vocês vão celebrar. No versículo 25 a 27, Deus mostra como é importante manter esse culto, e mais que isso, ensinar aos filhos como Deus livrou seu povo da morte do Egito. O que Deus diz nesses versículos? Quando você se perguntar: que culto é esse? Por que a gente celebra essa festa? É a obrigação do crente, irmãos, ensinar aos seus filhos. Nós não temos o costume de servir ceia para a criança. A criança só participa da ceia quando se batiza. Mas nós ensinamos a criança desde pequeno. Às vezes até na ceia separa uns pão ali que não foi orado, que não foi consagrado. Deixa ali um pouquinho de suco para eles comerem e já ir sentindo como é. Porque por que vocês podem comer e eu não posso? Não é verdade? E nós temos que explicar, irmão. Isso daqui é o símbolo do corpo do Senhor. Isso aqui é o símbolo do sangue de Cristo que Ele derramou. E o menino vai crescendo. E daqui a pouco ele está participando da ceia. Aleluia. E é um servo de Deus. E amanhã ele vai ensinar para quem? O filho dele. Aleluia. No versículo 29, Deus cumpre a 10ª praga. E o anjo da morte mata todos os primogênitos do Egito. Mas na casa em que tinha o sangue do sacrifício, houve livramento e alegria. Olha, irmãos, como que Deus é maravilhoso. E aqui Deus estava declarando ao mundo que Ele iria livrar o povo dele pelo sangue de alguém. Era uma profecia mostrando que um dia Cristo pagaria o preço de uma vez por todos. A data da Páscoa judaica é a mesma da data da Páscoa cristã. Sabia disso? Porque Jesus morreu justamente na Páscoa, irmãos. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e depois Ele se ofereceu como a Páscoa. A
A Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele diz: esta é a nova aliança no meu corpo. Então a data é a mesma, porque Cristo foi sacrificado exatamente na Páscoa judaica, cumprindo assim o verdadeiro sacrifício que salva não só os primogênitos, mas toda a humanidade, daqueles que creem no seu nome. Naquela noite ele instituiu a nova aliança. Jesus disse: eu não vim para abolir a lei e nenhum dos mandamentos. Eu vim para aperfeiçoar. Porque os animais, nenhum animal pagou o pecado de ninguém, era apenas um símbolo que Deus aceitava por tempo determinado, até que o verdadeiro sacrifício viesse e pagasse o preço de uma vez por todas. Então Cristo naquela noite instituiu a nova aliança. O mandamento continuou, só que agora não mais com sacrifício de animais, mas agora pela fé, obedecendo o seu mandamento, cumprindo aquilo que nós fazemos na ceia. No livro de Mateus, capítulo 26, no verso 26, Jesus declara aos pés a seus discípulos que ele seria o cordeiro sacrificado naquela Páscoa, e que a sua carne seria de forma simbólica comida e o seu sangue bebido, e daquele dia em diante uma nova aliança seria estabelecida para o seu povo, para o povo de Deus. O sangue de Jesus o sangue que Jesus derramaria não apenas livraria o povo da morte, mas do poder do pecado. Esse sangue tem poder para perdoar e salvar o ser humano. Quem crê em Jesus, que ele derramou o seu sangue, que ele deu a sua carne para ser partida, moída por nós, tomando posse desse sacrifício, nós temos liberdade do pecado, do mundo e da morte. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 26, Paulo declara que a ceia do Senhor deveria ser celebrada até que ele venha. Nós lemos isso aqui todo mês, no dia da ceia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós lemos a partir do verso 23. E no verso 26, Paulo declara isso, que a ceia do Senhor deveria ser celebrada até que ele venha. Por que até que ele venha? Para que nós não nos esquecemos também que a morte dele também nos livrou do mundo. O que o mundo simboliza? O Egito. Escravidão, pecado, morte, perseguição. A morte de Cristo nos libertou do mundo. Hoje não somos mais escravos do pecado. Temos o Espírito Santo que nos capacita a vencer o mundo e fugir da aparência do mal e do pecado. O cristão precisa ter uma vida contínua com Deus, vivendo em concordância com a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, e assim como Deus ordenou ao seu povo no Egito a cumprir a Páscoa sem falhar, também o Senhor Jesus ordenou que o seu povo cumprisse essa mesma ordenança. A Páscoa dos crentes evangélicos é todas as vezes que a igreja se reúne para participar da ceia do Senhor. Toda vez que nós nos reunimos para participar do corpo e do sangue do Senhor, estamos celebrando a sua Páscoa, lembrando da sua morte, do seu sacrifício feito na cruz. Mas eu não posso comemorar a Páscoa? Pode. Você só não pode se esquecer o que é a Páscoa. Comer ovo de chocolate é pecado? Se você não quiser, pode dar para mim. Aleluia. Chocolate não faz mal a ninguém, irmãos. Tem gente que faz, se comer muito. Mas o que nós não podemos, irmãos, é entrar na simbologia que o mundo coloca para nos afastar da palavra de Deus, nos levando para um caminho de símbolos inúteis, que não salva a ninguém, que não pagou nenhum preço. Foi Jesus que pagou o preço.
A data que é comemorada no mês de abril é uma data que relembra exatamente o dia em que o Senhor foi morto para nos livrar do poder do pecado e nos salvar. E tão importante para nós como a saída dos judeus do Egito, porque simboliza a nossa libertação do mundo que nos aprisionava. Assim como a Páscoa é importante para os judeus, porque lembra eles de como eles sofreram no Egito e Deus os libertou, para nós a ceia do Senhor nos lembra como Jesus nos libertou do mundo, que simboliza o Egito. Irmãos, tem gente que pensa que ele pode se livrar do mundo a hora que ele quiser. Tem gente que tem essa ilusão dizendo: o dia que eu quiser, eu saio. O dia que eu quiser, eu vou para a igreja e eu fico. É uma ilusão, irmãos. Se Jesus não te libertar, não me libertar, não libertar o pecador aí fora, ele não poderá ser livre. Aleluia, Deus. Glória. Foi isso que Deus fez no Egito, foi isso que Jesus fez na cruz. Só Jesus pode libertar alguém, irmãos. Então, que venhamos cumprir a ceia do Senhor e comemorar a Páscoa do Senhor. E assim como o povo que estava no Egito comeu a Páscoa, preparados para deixar o Egito, nós também devemos participar da ceia do Senhor, aguardando o dia em que deixaremos este mundo para viver na terra prometida, que é o céu. A nova aliança mudou, irmãos. O povo estava no Egito, ansiava sair dali. Deus tirou eles com uma promessa de ir para uma terra prometida. Agora Jesus vem e institui uma nova aliança. E ele diz: agora vocês vão participar disso e comemorar e se lembrar até o dia em que eu venho buscar vocês para ir para uma nova terra. Que é a terra prometida, irmãos. E essa não é aqui na terra, mas essa é uma terra onde não tem perseguição. No Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 a 3, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus. Mas essa promessa é para quem, irmãos? Essa promessa, irmãos, ela é para a igreja que persevera, que mesmo passando por lutas, por tribulações, continua cumprindo o mandamento que Deus deu no Egito e que Jesus deu na noite em que ele foi traído. Fazer isso em memória de mim. Até quando? Até que eu venha. Então, irmãos, essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é Cristo, irmãos. Ele morreu para me libertar do pecado, para me livrar da morte. Você pode dizer: mas você não vai morrer? Certamente que vou. Nós não temos certeza nenhuma nessa vida, a não ser a morte. A não ser que Cristo venha antes. Não é verdade? Mas nós não passaremos, irmãos, pela pior morte que existe, que a Bíblia chama de segunda morte. Essa morte não é para o cristão. Segunda morte é a condenação eterna, aonde serão lançados aqueles que não quiseram servir a Deus, que não quiseram dar ouvido à sua palavra, aqueles que, ouvindo a palavra, a rejeitaram, que tendo a oportunidade, a lançaram fora. A segunda morte é para esses. Mas para aqueles, irmãos, que obedecem e que esperam Jesus ansiosamente, se lembrando da sua morte, esses aí, irmãos, um dia se encontrarão com Cristo e estarão nesse lugar onde Ele disse, nessas moradas celestiais. Amém? Então essa é a Páscoa do Senhor, irmãos. É sempre bom falar da Páscoa, na Páscoa, para que nós venhamos aprender, porque muitas pessoas hoje estão comemorando o que não sabem, estão festejando aquilo que nem conhecem. A Páscoa do Senhor, irmãos, surgiu aqui na Bíblia.
Aleluia, Deus. E é muito correto a gente comemorar aquilo que está na onde? Na Bíblia. Não é verdade? Amém? Deus abençoe a todos. E eu reforço que se tiver ovo de Páscoa lá, que vocês não estejam querendo, pode mandar para mim. Não vou comer tudo de uma vez, mas vou comer devagarzinho. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.